Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Eu sou professor de discursiva e coordenador de recurso do site do Você Concursado e também analista do TCDF. E hoje eu vim aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o edital do TRF Terceira Região, focado aqui no caso no cargo de analista judiciário, área judiciária, beleza? E essa daqui não é uma análise que traz as informações do edital e apresenta para você, até porque isso você consegue fazer olhando o próprio edital. Nosso objetivo aqui é montar uma tática de estudo para que você consiga de fato ser convocado. E ser convocado não é simplesmente ser aprovado, ou seja, não é simplesmente estar no cadastro de reserva. É você estar no alto do cadastro de reserva, lá em cima, e ser convocado para tomar posse no concurso, é ver seu nome lá no diário oficial, te chamando para poder apresentar os documentos para poder tomar posse, né? Então é esse o objetivo, é montar uma tática para que você seja convocado e não apenas aprovado no concurso. Para organizar a aula, eu dividi ela em 3 partes. Na primeira, eu vou trazer algumas informações gerais sobre o concurso, informações estratégicas, lógico, mas informações gerais. Depois, eu vou falar sobre a prova discursiva de analista e, por fim, apresentar para você uma tática de estudo aí para que você consiga, de fato, a convocação no concurso. Beleza? Tá? E, Bruno, por que você vai falar sobre a prova discursiva? Tá? Para você entender isso, eu vou ter que contar um pouco da minha história de preparação. Tá? Em 2011, eu tinha acabado de terminar a minha faculdade e eu fui começar a estudar para concurso. Até então, eu trabalhava em uma empresa pública, mas não estava muito satisfeito com o serviço em si e queria buscar outros ares, outros órgãos, enfim. E aí, então, em agosto de 2011, eu tinha acabado de terminar a faculdade, estava procurando concurso, saiu o edital do TCU para o cargo de auditor, tá? Só para você ter uma ideia, o cargo de auditor do TCU, ele paga ali na faixa acima de R$15 mil o salário inicial, e é um cargo que normalmente cobra uma quantidade enorme de matérias na prova objetiva. Tá? Só para você ter uma ideia, tinha na faixa de 15 a 16 matérias o edital, e isso é a prova objetiva. A prova discursiva, ela era composta ainda por 3 questões e uma peça técnica, então assim, era uma prova enorme e cobrava assuntos diversos, assuntos desde português, matemática financeira, até economia, contabilidade, direito e tudo que você pensar. Então, assim, é um concurso que cobra várias matérias e matérias de áreas totalmente distintas que a maioria eu nunca tinha nem visto na vida, mas era um cargo que eu queria. E aí eu comecei, então falei assim, eu vou estudar para esse concurso, tá? Vou estudar para o concurso TCU. E eu tinha 2 meses até a prova. Então eu me matriculei num cursinho presencial e fui. Eu pagava no cursinho presencial mais do que eu recebia na minha empresa, mas eu via como um investimento, afinal eu estava pagando para poder passar no TCU. Né? Então eu comecei a estudar e eu estudei realmente com muito afinco. Eu trabalhava durante o dia, ia para a aula à noite. Quando eu chegava da aula era 11, 11h30, meia-noite, eu estudava até 1h da manhã, né, para poder tentar ver alguma matéria ali, alguma coisa que eu tinha deixado passar na aula. Então eu revisava a aula e tentava ver mais coisas, e aí eu ia nisso. Tinha final de semana que era aula de manhã, de tarde e de noite. Eu estava lá na aula de manhã, de tarde e de noite. Então foram 2 meses que eu me dediquei exclusivamente para esse concurso. E sabe qual foi o resultado? Reprovado, mas reprovado assim, uma rasteira violenta, aquela rasteira que foi difícil até voltar ali para voltar a continuar a estudar, né? Mal eu sabia que com apenas 2 meses era quase que inviável, né, me preparar de forma adequada para esse concurso do TCU, mas eu acreditava que eu conseguiria fazer isso, né? Eu acreditava que eu conseguiria passar nesses 2 meses. Porém, essa rasteira que o TCU me passou fez com que eu buscasse formas de ser aprovado. Eu pensava assim, poxa, tem gente que é aprovado, então tem como, né? Então é possível. Agora eu preciso saber como.
né? Eu preciso conversar, então, com essas pessoas. E aí eu fui atrás de pessoas que já haviam sido aprovadas em outro concurso. E em uma dessas conversas, eu conversei com o Benjamin, que é um auditor também do TCU, e dentre diversas técnicas que ele me passou, a importância de fazer questão para a prova objetiva, né, a importância de se preparar para português, ele deixou solta uma frase que mudou minha forma de ver o concurso, tá? Ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, Bruno, em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. O que ele quer dizer com isso? Que eu não preciso dominar cada uma das matérias do concurso. Eu preciso focar em tirar a maior nota. Isso quer dizer que você tem que estudar para aquelas matérias que te dão uma pontuação maior na nota final, que vai ser o diferencial para você estar entre os aprovados. E só para você ter uma ideia do impacto dessa frase, eu estudava, né, com um grupo, com alguns colegas, né, e um desses colegas, ele sabia muito de direito. Ele sabia muito. E aí a gente estava estudando uma véspera de uma prova, e ele falava, e aí a gente foi estudar ali a parte de direito constitucional. E começou a falar o artigo 5º. Esse colega, ele tinha decorado o artigo 5º. Ele sabia todos os incisos do artigo 5º. Eu, por outro lado, não sabia nem 2, né? Mal 3 ali e tal. Mas quando a gente ia fazer questão, ele acertava porque ele tinha decorado, e eu acertava algumas, errava as outras, né? Enfim, acabou que nesse concurso eu fui aprovado e ele não foi aprovado. E por quê? Caiu uma questão sobre direito fundamental. Uma questão do artigo 5º da Constituição Federal. E aí ele perdeu um tempo enorme decorando todos, enquanto eu não dei muita atenção àquilo ali. Fui focar em outras matérias que tinham um peso maior. Então, essa estratégia de focar no que te dá maior nota é o diferencial para você conseguir ser aprovado dentro das vagas, tá? E nesse contexto entra aqui a prova discursiva também, né? Que as pessoas quase não falam da prova discursiva, mas a prova discursiva tem um impacto significativo na nota final. E é nessa nota final que a gente tem que buscar a maior nota. Então, essa conversa com o Benjamin, essa frase fez com que eu mudasse a minha forma de ver o concurso. Então, eu saí dessa velha vida de estudo aqui e fui para uma nova, utilizando essa estratégia. E os resultados não demoraram para aparecer. Dá uma olhada nisso aqui. Em dezembro de 2011, 4 meses depois que eu havia começado a estudar para o TCU, eu fiz a prova do PROCON para o cargo de contador. Resultado aprovado em 20º lugar no concurso. Depois, em 8 meses de estudo, em abril de 2012, tá? Em 8 meses de estudo, eu consegui ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás. Era um concurso que previa 5 vagas e eu fui aprovado em 3º lugar. Depois, em setembro de 2012, um ano depois que eu havia começado a estudar para concurso, eu fiz a prova de técnico do TCU e de analista do TST, tá? Eram 20 vagas aqui, eu consegui ser aprovado em 17º lugar, enquanto nesse concurso do TST eu consegui a 2ª colocação no concurso. Então veja que em um ano eu já havia passado em 4 concursos, tá ok? E sendo que em 3 eu consegui excelentes classificações e fui aprovado dentro das vagas. Beleza? E Bruno, qual foi o diferencial? Eu vou te mostrar qual foi o diferencial. Dá uma olhada no resultado final do concurso aqui para o cargo do PROCON. Está aqui meu nome, né, publicado no resultado final, a colocação, 20º lugar, e aqui está a minha nota na prova discursiva. Eu tirei 7,33 de 10 pontos, então foi ali acima de 70%. Só para você ter uma ideia, o primeiro lugar no concurso ele tirou 7,56, então a minha nota foi bem próxima da dele. Então já tive um desempenho bom e fez com que eu ganhasse algumas posições. Já no concurso do TCM, isso foi melhorando. Ó. Meu nome aqui, 3º lugar, e a nota na discursiva foi 98 de 44, tá? A prova valia 100. Então, 98,44. A minha nota só foi menor do que a do primeiro colocado, que tirou 98,82. Então, apesar de ser menor, foi bem próxima. Veja que foi superior à nota aqui do 3º lugar e do 4º lugar e do 5º lugar, tá?
graças à prova discursiva. Nesse concurso tinha gente que tinha nota melhor que eu na objetiva, mas não ficou nem entre os 5 porque teve um desempenho ruim na prova discursiva. Continuando, concurso de técnico de controle externo do TCU. Está aqui meu nome também no resultado final, fiquei em 17º lugar, né? E eu tirei 32,82 de um total de 40 pontos possíveis, tá? Isso aqui é uma nota boa, por quê? Porque essa prova discursiva eram 2 questões e mais uma peça técnica. Então, no somatório das 3, eu ainda fiquei com uma nota superior a 30 pontos, que é um bom resultado também na prova discursiva do CESP. Tá? E graças a isso, eu consegui aprovação dentro das vagas. E, por fim, no concurso do TST, que foi o último desses 4 que eu fiz, eu consegui ser aprovado em 2º lugar, graças à nota da discursiva. E nesse caso eu fui muito bem na discursiva. Era um concurso aplicado pela banca FCC e eu consegui gabaritar a prova. Eu tirei 100 pontos. Tá? Veja que a minha nota em conhecimento específico aqui é a menor nota dos 4 primeiros colocados. Veja que eu tirei 201, em contrapartida o terceiro e o quarto tiraram 219. Só que eu tirei essa diferença onde? Na prova discursiva, enquanto eles tiraram 70, 75. Eu tirei 100, então por isso eu consegui a classificação. Então eu estou te falando da importância da discursiva, estou te mostrando o impacto dessa discursiva nos meus resultados. Lógico, depois disso eu continuei fazendo concurso, hoje eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né, e também consegui um bom desempenho na discursiva e sendo aprovado em 3º lugar no concurso também. Então isso aqui mudou realmente a minha forma e eu estou compartilhando com você agora, com tempo ainda, né, antes da sua prova, para que você também possa aplicar algumas técnicas, possa mudar a sua visão a tempo de ser aprovado nesse concurso do TRF, 3ª região. Beleza? Então, depois de contar um pouquinho a minha história, vamos para algumas informações importantes do seu concurso. O salário, R$ 12.455, tá? Salário inicial. Gente, imagine isso aqui entrando na sua conta hoje. Como seria a sua vida recebendo esse salário? Quais as mudanças que isso traria para você e também para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, né? Então, essa é uma motivação importante. O salário é muito bom, vale muito a pena o esforço, tá ok? Seguindo, a prova vai ser aplicada no dia 1º de dezembro à tarde, tá? Por quê? Porque de manhã vai ter a prova de técnico judiciário. E se você quiser fazer a prova de técnico, você pode fazer também, porque as matérias são bem parecidas. Eu vou até mostrar para você lá na frente, mas as matérias são bem parecidas, então dá para você fazer as 2 provas. Quanto às vagas, o edital ele traz uma divisão por unidade de classificação. E aí traz vagas para analista judiciário, área judiciária, para a sede do TRF 3ª Região, que é na capital, e para a seção judiciária do estado de São Paulo. Então ele traz aqui uma vaga mais cadastro de reserva e 2 vagas mais cadastro de reserva. E aí você vai falar assim, poxa, são poucas vagas, eu acho que eu não vou conseguir. Calma, tá? Primeiro, vamos analisar o contexto. Os órgãos do Poder Judiciário, o que eles fazem? Eles costumam colocar um quantitativo mínimo de vagas no edital para que não vincule a administração a ser obrigada a convocar os candidatos. Porque o STF já entendeu que os candidatos aprovados, dentro do número de vagas, eles têm direito à nomeação, né? Então, para evitar isso, eles colocam um mínimo de vagas possíveis. Agora, para a gente poder entender de fato quais são as chances de convocação ou a expectativa de convocação do órgão, a gente tem que analisar a quantidade de redações que vão ser corrigidas, tá? E essa informação também está no edital. Ao todo, serão 480 redações corrigidas. E aí, se todos esses candidatos forem aprovados na prova discursiva, o que normalmente não acontece, tá? Infelizmente não acontece, e eu digo isso com uma certa propriedade porque eu faço recurso para a prova discursiva, então vem muita gente pedir recurso para tentar conseguir atingir a nota mínima para ser aprovado. Depois de todo o esforço de ter estudado, de ter ido bem na prova objetiva, sai do concurso por conta da prova discursiva. Então, infelizmente, esse quantitativo aqui de 480 pode ser menor por conta das pessoas que são eliminadas por não conseguir um mínimo na discursiva, né? E a divisão ela é feita aqui por seção. Então, tem o Tribunal Regional Federal 3ª Região, a sede, e aqui a vaga para o Estado de São Paulo, que tem um pouco mais de vagas, beleza? O que mais que o edital traz de importante para montar a nossa tática de estudo? A distribuição
da pontuação. Então, a gente sabe que a prova é dividida em prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva ela é composta por 20 questões de conhecimento básico, com peso 1, e 40 questões de conhecimento específico, com peso 3. E no total, você tem 10 pontos. Bruno, como é que é calculado esses 10 pontos? É o seguinte, a banca ela vai calcular 10 pontos para a prova de conhecimento básico. Então, o candidato ele vai poder tirar um máximo de 10 pontos. E na prova de conhecimento específico, ele vai tirar um máximo de 10 pontos. Então, ele faz esse cálculo de forma separada. Beleza. Ele vai averiguar os mínimos exigidos, se conseguir atingir os mínimos, que no caso aqui são 5 pontos. Se conseguir 5 pontos aqui, 5 pontos aqui, aí a banca vai aplicar a média ponderada. Então, ela vai multiplicar isso aqui por 1, que é o peso, né, e multiplicar isso aqui por 3, que é o peso. Então, no total, a gente vai ter aqui 10 pontos e 30 pontos. Ótimo. Como é que vai ser calculada essa nota final na prova objetiva? Vai somar aqui 10 mais 30 e dividir por 4. Então, você vai ter aqui 40 dividido por 4, que é igual a 10. Então, assim que é calculada a sua prova, a sua nota na prova objetiva, né? E que mais? E 10 pontos, que vai ser também o somatório aqui dos 2 estudos de caso, tá? Então, com essa informação aqui, a gente tira o seguinte, que o total da sua nota, né, o total da sua nota final vai ser o somatório da prova objetiva e da prova discursiva. Então, o total vai ser 20 pontos. E se é 20 pontos, a gente sabe que, então, a prova discursiva vale 50% da nota e a prova objetiva vale 50% da nota, tá? Prova objetiva. Está aqui dividida por... são 6 matérias de conhecimento básico e aqui tem 3, 6, 8 matérias de conhecimento específico. Então, 8 por 40 deve vir aqui na faixa de 5 questões para cada uma dessas matérias, beleza? E qual é o mínimo? O mínimo de 50 pontos em cada uma de forma separada. E importante, quando somar as notas, tem que ter um mínimo de 6 pontos. Então, você não pode tirar só 5 e 5 aqui. Você vai precisar tirar, se você tirar 5 aqui, você vai precisar tirar pelo menos 7 aqui para conseguir equilibrar e ficar com 6 pontos na sua nota final na prova objetiva. Então, como a gente viu aqui atrás, ó, apesar da prova discursiva ser muito importante, valer 50% da nota, você não pode deixar de estudar a prova objetiva porque você tem que atingir esses mínimos, né? Não adianta você gabaritar a prova discursiva, mas não conseguir um mínimo na prova objetiva também. Então, a banca te obriga a ir bem na prova objetiva para conseguir ser aprovado no concurso, beleza? Então, vamos lá. Com base nas informações aqui, a gente tem o seguinte, que a prova de conhecimento básico equivale a 12% da nota final, a de conhecimento específico equivale a 38% da nota final e a prova discursiva vale 50% da nota final, tá? E tem gente que vai para essa prova sem treinar nenhuma vez a prova discursiva. Infelizmente isso acontece, mas é para quem não está focado ali em tirar a maior nota. Não vai ser o seu caso, agora você tem esse conhecimento, estou te passando essa informação estratégica, então você vai praticar também a prova discursiva. E como é que é a prova discursiva? A prova discursiva ela vai ser composta por duas redações, né? 2 estudos de caso. 2 estudos de caso com 30 linhas cada. Tá? Então, é um máximo de 30 linhas. E é interessante falar isso que a banca ela não traz o mínimo de linhas. Né? Então, se o candidato escrever 10 linhas, teoricamente ele não vai ser eliminado. É possível que ele não tenha respondido tudo que a banca pediu, mas eliminado ele não é pelo quantitativo mínimo de linhas. O que ele não pode fazer é ultrapassar as 30 linhas. Tá? E o que mais o edital fala? O edital fala o seguinte, ó, que vai ser um estudo de caso, com 2 questões práticas, para os quais o candidato deverá apresentar por escrito as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente a conhecimento específico, conforme o programa, etc. E etc. Então, nesse caso aqui vão ser as matérias de conhecimento específico. Então, vão ser estudos de caso que podem cobrar direito administrativo, constitucional, civil, processual penal, previdenciário ou tributário, tá ok? E, lógico, um mínimo de 5 pontos que você tem que
possuir no somatório. Então, ele não vai fazer o cálculo separado. No somatório dos dois estudos de caso, você tem que conseguir pelo menos 5 pontos, 50% da nota. Beleza? Agora, Bruno, o que é esse estudo de caso? Né? Eu montei, dentro do hipertreino para o concurso do TRF, eu montei uma área específica para falar só sobre o estudo de caso, só sobre esse tipo de questão da prova. Mas só para dar uma pincelada aqui para você é o seguinte, tá? A FCC ela traz aqui alguns estilos, entre eles o estilo redação, que cobra normalmente assunto de interesse geral, que é inclusive aplicado nesse concurso de técnico judiciário do TRF Terceira Região, e o estudo de caso, que é o caso do seu concurso para analista, né? Analista, beleza? E aí as formas de correção e as formas de cobrança são bem diferentes. Enquanto aqui em estudo de caso, enquanto aqui na redação ele cobra temas de interesse geral, no estudo de caso ele vai trazer temas específicos. E a forma de avaliação também é diferente. Enquanto aqui ele foca em texto, né, então ele vai focar ali na parte da teoria textual, coesão, estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, aqui no estudo de caso ele vai focar só no conteúdo, só na resposta, tá ok? Então, o que isso quer dizer? Que existem algumas técnicas que você pode usar para poder aumentar as suas chances de conseguir acertar isso aqui, tá? Para te dar um exemplo, eu trouxe aqui uma prova da FCC, nesse modelo estudo de caso, que foi aplicado no concurso do TCE Rio Grande do Sul em 2018. Era um assunto sobre administração pública, administração geral, mas o que importa aqui, na verdade, é a estrutura do estudo de caso, que ele se repete em provas da FCC. Tá? Aqui, a banca ela traz primeiro, no início da questão, um caso, né? Por isso que chama estudo de caso. Ela vai trazer um caso, uma situação hipotética sobre determinado assunto. Tá? Então, ele vai contar uma história para você. Nesse caso aqui, ele contou uma história. Considere que determinada entidade integrante da administração pública tenha contratado uma consultoria. Então, ele vai contar uma história, né, sobre algum assunto referente ao seu conhecimento específico. Depois, ele vai vir com o comando da questão. O comando da questão ele vai pedir para você indicar e descrever de forma fundamentada. Então, ele vai pedir para você responder aos tópicos. E aqui está o ponto mais importante do estudo de caso. A banca ela vai exigir que você responda ou traga alguns conceitos acerca daquela situação hipotética. E é aqui que está o grande lance da questão. Você vai ter que responder ao que foi pedido. Então, aqui ele pediu as perspectivas envolvidas na aplicação e as etapas do processo. E aqui no item B, as características da avaliação 360 graus e aspectos positivos e negativos. Então, ele traz 2 itens para que o candidato responda. Então, nesse caso, se eu fosse esse candidato, eu ia pegar a minha prova aqui. Aqui ele definiu 40 linhas, mas no seu caso vai ser 30. Eu ia pegar a minha prova e ia colocar aqui. Nesse caso era 20 linhas. Eu ia fazer 20 linhas e 20 linhas. Tá? Dividir a prova assim. Então, 20 linhas eu vou responder ao item A. E as outras 20 linhas eu vou responder ao item B. Eu vou colocar A e B? Não. Não vou colocar. Vou só separar na folha de rascunho. E aí eu vou começar a escrever aqui. Aqui vai estar a resposta ao item A e aqui vai estar a resposta ao item B. 2 parágrafos. Não preciso nem quebrar, não. Introdução e conclusão, Bruno, você não vai colocar introdução e conclusão? Não, não vou colocar introdução e conclusão. Por quê? Porque a banca, ela não pediu um texto dissertativo. E eu sei que introdução e conclusão são parágrafos que são exigidos em textos dissertativos. Aqui ela está pedindo para eu responder esses itens. Eu vou responder esses itens e vou utilizar todas as linhas que eu tenho disponíveis, que são, nesse caso são 40, mas no seu concurso vão ser 30, para poder responder aquilo que a banca pediu. Por quê? Porque eu também conheço o espelho de redação dela e eu sei o que ela espera como resposta. Quer ver? Vou mostrar para você. Esse é o espelho de correção da banca. Tá? Ela vai trazer aqui item A e item B. Certo? E aqui ela vai trazer a resposta esperada para o item A e a resposta esperada para o item B. Tá? E olha que interessante. A nota máxima, a nota final da questão, que nesse caso aqui era 50 pontos, é o somatório dos 2 itens. Bruno, o edital fala que eu tenho que obedecer um novo acordo ortográfico. Fala que vai ser avaliado o domínio da norma padrão. Fala, mas no espelho não tem
Olha aqui, no espelho não tem nada que avalie a questão de norma gramatical. Então, se você não cometer nenhum erro relacionado, nenhum erro de gramática que possa prejudicar, né, a sua resposta em si, não contraria a sua resposta, e eu vou te dar um exemplo de como isso pode acontecer. Em vez de você falar assim, vai ao encontro, você coloca vai de encontro. Quando você coloca vai ao encontro, você diz que segue, que vai na mesma direção, né, que concorda. E quando você diz que vai de encontro, você fala que é contrário, que vai oposto. Então são sentidos totalmente invertidos, que se você utilizar de forma equivocada, você pode prejudicar a resposta da questão. Mas você vai perder ponto aqui porque você respondeu errado algum dos pontos. Não vai ser por erro de gramática, tá ok? Não vai ser por erro de propriedade vocabular, porque não tem esse critério no espelho de correção. E essa é uma grande sacada da banca FCC. Então você precisa, para responder isso aqui, utilizar algumas técnicas. São algumas técnicas básicas de escrita para poder desenvolver uma boa redação na FCC e aumentar as suas chances. Por quê? Porque pode ser que você não saiba o tema, né? São muitas matérias, a banca não identifica quais são as matérias que vão ser cobradas na prova discursiva, né? Então ela fala ali, são 8 matérias, ela vai cobrar 2 estudos de caso, né? Você não sabe em quais das 8 matérias que ele vai buscar o estudo de caso, então você precisa estar preparado para vir um tema que você talvez não domine. E como é que você vai fazer se você não dominar o tema? Vai entregar e falar assim, todo o meu estudo foi em vão, eu vou embora. Não, você vai ter que aplicar a técnica para poder tentar tirar a maior nota mesmo sem saber o conteúdo. E é para isso que serve o hipertreino de discursiva para o cargo de analista judiciário, beleza? Então tá. Bruno, você falou da prova, falou da prova discursiva, falou do concurso, agora vamos falar então da tática de estudo, como você se prepara adequadamente para esse concurso. Bom, são três partes. A primeira é a prova objetiva, você tem que se preparar para a prova objetiva, e depois você tem que se preparar para a prova discursiva, que consiste em entender um pouco da estrutura textual, que nesse caso aqui seriam as técnicas, né, para poder tirar uma boa nota mesmo sem saber o conteúdo, e depois você tem que treinar, tem que escrever e ver se você conseguiu aprender essa técnica aqui. Então, como é que você vai fazer? Primeiro você vai estudar para a prova objetiva e estudar a teoria textual. E como é que você vai fazer isso? Então vamos imaginar seu calendário está assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E vamos supor que domingo você tire o dia livre, você não quer estudar domingo. Beleza. Então, na segunda-feira você vai estudar objetiva de manhã, de tarde, de noite. Na terça, a mesma coisa. Na quarta e na quinta, a mesma coisa. E na sexta? Na sexta também, você vai estudar só para a prova objetiva. De segunda a sexta você estuda só a prova objetiva. Aí quando chegar no sábado de manhã, você vai tirar 3 horas no sábado de manhã, tá? 3 horas para poder estudar a teoria textual. Então você vai estudar a teoria textual, que é pouca coisa, que é só as técnicas fundamentais para você responder. Beleza, estudou a teoria textual, deu 3 horas, para, e aí continua estudando para a prova objetiva, tá? Com foco aqui nas matérias de português, que é o que deve vir com mais peso na parte de conhecimento básico, e nas matérias de conhecimento específico, porque além de você conseguir peso 3 na prova objetiva, ele também te ajuda a responder as questões da prova discursiva, beleza? Então você vai estudar 3 horas. Finalizou isso aqui, finalizou a teoria textual, o que você vai fazer? Vai utilizar essas 3 horas para poder treinar. E aí você vai lá no hipertreino, né, se você estiver fazendo parte do hipertreino, ou em algum outro local, e busca uns simulados para fazer. Simulados são o quê? O simulado ele vai ser composto por 2 estudos de caso, né? Então, 2 estudos de caso cobrando matéria de conhecimento específico. Aí você vai fazer esses 2 simulados juntos. Por quê? Porque você tem que simular o dia da prova. E aí, encaminha para a correção. E é importante você encaminhar para a correção, para quê? Para ver se a letra está legal, para ver se você conseguiu de fato aplicar algumas técnicas, né? Para ver se a estrutura está bacana, para ver se você conseguiu desenvolver a resposta de forma satisfatória, né? Por quê? Porque se você
faz, né? Já me perguntaram, Bruno, se eu fizer 100 redações antes da prova, eu vou ser aprovado? Não necessariamente. Por quê? Porque vai depender dos erros que você comete. Se você fizer 100 redações e comete o mesmo erro nas 100 redações, meu amigo, você vai tirar uma nota ruim, porque o erro está lá. Agora, se você faz uma redação, aí alguém corrige, aí você melhora, faz outra, alguém corrige, você melhora, faz outra. Quando você chegar lá na frente, na terceira, na quarta redação, seu nível já está muito bom, você já está pegando a prática, né? Sem falar que você vai estar melhorando a sua letra, porque a gente sabe que a gente não escreve mais muito, né? A gente utiliza mais o teclado, a gente utiliza mais o celular, né? E acontece que a nossa letra vai ficando um garrancho, não tem jeito, né? Nessa tela aqui eu te mostro, olha aqui o garrancho que está ficando, porque a gente não está acostumado mais a escrever, né? Então a gente tem que voltar para a folha de resposta, começar a responder prova escrita mesmo, para poder ir desenvolvendo essa habilidade, tá ok? E aí no final fez 3 simulados, vão ser ao todo 6 questões que você respondeu, né? Você está super preparado para a prova. Se você seguir essa tática de estudo aqui, você vai estar preparado para a prova. Por quê? Porque você vai ter estudado para a prova objetiva, vai ter visto a teoria textual e vai ter praticado o simulado. Então você vai chegar na frente dos demais candidatos e vai aumentar a sua chance de ser convocado no concurso, tá? A sua chance de ver seu nome no Diário Oficial. Gente, a sensação é incrível, é a melhor sensação do mundo. E ainda mais quando você sabe que vinculado àquele nome ali no Diário Oficial ainda tá aquele salário de 12 mil e lá vai cacetada, né? Muito, muito top, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui pelo e-mail, tá? Pode mandar um direct também no meu Instagram, que é prof.brunomarques, ou falar direto com o site Você Concursado, beleza? Então, bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.